Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Nerdilizando Tudo. Vamos falar a respeito desses dois quadrinhos aqui, são duas HQs. Eu ia gravar vídeos separados a respeito delas, mas eu decidi fazer tudo junto em um vídeo só porque um é continuação do outro. Vamos falar hoje de A Corte das Corujas e a continuação A Noite das Corujas, história aqui por Scott Snyder e Greg Capullo, com desenhos também do Jonathan Glapion. Vamos lá, galera. Olha só. Aqui a gente tem então um arco aqui dos Novos 52 que a Panini lançou nessas duas edições encadernadas aqui, ó. E eu quero falar com vocês a respeito desse material aqui. Eu já tenho esse material desde que eu comecei a colecionar, na verdade, tá? Então, se você for parar para pensar, pô, mas você demorou para ler, né? Uma história antiga. Pois é, comecei por coisas na frente e agora eu decidi ler esse material. E eu quero dizer para vocês que eu tenho uma série de materiais que eu vou fazer isso, que está aqui na pilha de leitura há muito tempo e eu vou estar adiantando aqui para a gente poder ter aí mais resenhas aí no canal. Mas vamos lá então. Aqui a gente tem então dois volumes, tá? O primeiro, A Corte das Corujas, o segundo, A Noite das Corujas. Eu vou falar sobre eles nesse vídeo. O primeiro contendo Batman, edições de Batman de 1 a 7 aqui, com 180 páginas. O segundo de Batman de 8 a 12, anual de 212 páginas. Aqui então, compilando as primeiras histórias do Batman nos Novos 52, tá? Eu vou pedir licença aqui, vou tirar A Noite das Corujas daqui, porque primeiro a gente vai falar sobre A Corte das Corujas. Esse cara aqui, ele inicia o arco aqui de história. E o que a gente tem, né? O que é A Corte das Corujas? Eu vou ir folhando aqui para vocês apreciar a arte, que é muito boa nesse quadrinho. A gente tem o Batman lidando com uma sociedade aqui secreta aqui dentro de Gotham que ele não conhecia, e a gente tem o Batman tendo que lidar com essa sociedade chamada A Corte das Corujas, tá? Então como isso se dá? Começa a aparecer aqui uma série de assassinatos em Gotham que vai deixando com que o morcego aqui fique empolgado, com a pulga atrás da orelha, né? Falando, pô, mas o que é que tá matando esse pessoal, né? De uma forma tão bruta, com facas em locais específicos, e aí nenhum desses assassinatos aparece que o Bruce Wayne vai morrer amanhã. E o Batman vai desenrolando aqui a história e ele vai descobrindo que, na verdade, o causador desses assassinatos é algo que até então parecia uma lenda ali em Gotham, inclusive música para criança, né? A uma organização chamada Corte das Corujas, tá? A princípio ele é cético a respeito dessa história da Corte das Corujas, e aí ele começa a investigar a respeito do assunto até que chega em uma situação onde ele vê que realmente existe essa Corte das Corujas, inclusive o Bruce Wayne ele é atacado. O que se entende aqui? Se entende que, em primeiro momento, a corte quer atacar aí o Bruce Wayne e algumas pessoas influentes aqui da cidade de Gotham, porque estão propondo algumas melhorias para a cidade que vai mudar muito aqui a cidade. E aí o Batman começa a investigar, sempre muito cético a respeito dessa história de Corte das Corujas, mas as investigações dele, ele descobre que esses inimigos eles estão infiltrados nas propriedades que o Wayne tinha, que os Wayne tinha desde aí de um século atrás. Então, assim como as corujas se apropriam dos ninhos de outros, né, de outros pássaros, a Corte das Corujas faz isso. Eles entram secretamente em edifícios aí e o Batman acaba descobrindo que existem bases da corte em vários locais aí das fundações, né, dos edifícios que a família Wayne já fez. E aí o Batman, em uma dessas investigações, é pego e levado para uma base subterrânea aqui da Corte das Corujas, onde ele é solto
em um labirinto aqui, né? E ele se vê por maus bocados durante muito tempo, onde ele descobre aí uma série de nomes importantes que a Corte das Corujas matou. Inclusive essa parte aqui do quadrinho, eu não sei se foi um erro ou não. Essa parte aqui provavelmente não, né? Você tem que ler deitado assim. Só que você chega aqui um momento aqui que fica de ponta cabeça, olha aqui. Porém, não atrapalha em nada para ler, você vai seguindo. Ó, tá em ponta cabeça, de ponta cabeça. Eu acho que foi um erro editorial e depois volta ao normal. Porém, é uma parte onde o Batman tá bem acuado, ele se vê numa situação bem complexa e ele acaba tendo que lidar com essa corte aqui das corujas aqui. No fim, enfrentando um campeão, ele passa por maus bocados, quase morre aí para esse assassino, o assassino da Corte da Coruja, que se chama Garra, e a gente entende que esses assassinos eles são treinados, ele tem algumas habilidades muito estranhas, tá? Mas o Batman revida e consegue aí escapar e fugir, tá? Um Garra, ele é um assassino eleito pela corte, e aí ele como se diz, quando ele morre outro assume, né? Um assassino extremamente treinado. E o Bruce Wayne então foge, consegue ir embora e ele começa aí a pensar a respeito, né, do assunto. Então ele lidar aqui com algumas situações aqui, onde ele vai parar lá na mansão, né, o Wayne lá de volta, e ele começa a estudar o corpo de um coruja que ele conseguiu pegar, e ele descobre que existe um soro ali, um fator de cura nesses corujas onde eles não morrem, né, no Garra. E ele só é mantido aqui, esse fator de cura deles, esse fator para manter eles vivos, só é mantido ele vivo por conta de um soro específico, e ele só consegue retardar esse processo de cura deixando o corpo da pessoa numa situação de extremo frio, né? Bem abaixo de zero. Então tem essa também. Esse corpo aqui ele pegou quando ele num atentado contra ele, né? Numa torre. Aí você tem que ler aqui a história para saber. E a gente descobre que até o próprio Robin aqui na história, ele estava fadado a ser um coruja, né? Como é que é feito isso, né? Os corujas, as pessoas, os garras, né? Na verdade, fadado a ser um garra. Os garras, eles têm um implante no dente que vai soltando essa substância que tornam eles praticamente imortais durante a vida toda, e aí o Bruce Wayne descobre isso no caso aqui no Robin. E aí levanta uma série de questões, né? Galeria de capa bem legal. Os desenhos são espetaculares. Então, resumindo, nessa primeira edição aqui, nesse primeiro encadernado, que na minha opinião é o melhor, a gente tem um Batman lidando com essa corte aqui, que é um conjunto de pessoas aqui, um conjunto de assassinos, na verdade, comandado pela alta sociedade de Gotham, tá? Dá para perceber isso aqui. E que controla ali por baixo dos panos a cidade. E quando algo não corre de uma maneira correta, né, da forma como eles querem, eles vão lá e mandam esse assassino resolver, né, matar as pessoas. E como Bruce e um outro político aqui de Gotham queria mudar algumas coisas, eles foram atacados e daí desencadeou toda essa pesquisa. E o Batman então descobre que existe realmente essa seita milenar aí chamada Corte das Corujas, que controla as coisas ali em Gotham. Então, na verdade, ele acha que ele conhece Gotham, porém ele não conhece tanto assim quanto ele gostaria. Terminando aqui então, né, nesse volume aqui, nessa ideia aqui, né, desses assassinos milenares, a gente tem a continuação, que é o segundo volume, um pouquinho maior que o primeiro,
que é A Noite das Corujas, também do Scott Snyder e do Greg Capullo. Tem aqui um capricho muito grande. Também tem outros desenhistas, Jonah Gleppion. A gente tem alguns outros artistas aqui também. Porém, a gente tem aqui o Bruce, então, acordando aqui, né, e verificando e descobrindo que Gotham não é tão dele quanto ele achava, né? E aí, nessa história aqui, a gente tem, depois da fuga do Batman lá do Covil, da Corte das Corujas, né? A corte decide liberar vários garras. Em vez de ser um só por vez, ela acorda um monte que estava dormindo, né? Que estava em estado de dormência, para atacar a mansão Wayne. E aí tem o Batman tem que lidar com esse monte de corujas aqui, né? Ou melhor dizendo, de garras. Inclusive ele usa uma armadura aqui projetada para guerra, enquanto o Alfred ele diminui a temperatura ali da caverna ali, né? Onde eles estão, para muito abaixo de zero, para matar esses garras. E outros garras são enviados para matar uma lista de pessoas que são influentes em Gotham, né? E aí é acionado todo um conjunto de super-heróis ali do universo do Batman para ajudar a evitar esses assassinatos, enquanto o Batman lidar com a luta aqui, né, com esses corujas. É bem legal a luta, tem uma série aqui de efeitos bem bacanas, os desenhos são da hora, e o Batman quase morre, mas consegue lidar com esses assassinos, né? E aí ele parte em direção a um amigo dele aqui, um político que ele julgava um aliado, e ele acaba descobrindo ali nos nomes que esse político dá uma milionária aqui de Gotham que faz parte da corte. E ele vai até essa milionária e fala para ela que eles estão com os dias contados. Isso leva a uma situação de desespero, tá, deles. E nas investigações o Batman acaba descobrindo o covil onde a seita aí da Corte das Corujas se reunia e estão todos mortos. Isso leva o Bruce aí a pensar que ou foi um suicídio coletivo ou alguma coisa aconteceu. E nesse esquema aqui de investigação ele começa a descobrir coisas do passado, inclusive envolvendo um tataravô dele, que tudo indica que foi assassinado pelos corujas, e até algo relacionado aí ao mordomo, ao pai do Alfred, também tem a ver. E ele tem que enfrentar um último coruja, que era aquele... O design é bem bacana, ó, que era aquele político que estava lá morrendo. Ele, na verdade, é um coruja que armou tudo isso, que matou ali a corte. Aí tem um porquê. Ele se diz irmão aqui do Bruce Wayne. E a gente tem que ler aqui a história para entender se realmente é isso ou não. Aqui também tem uma narrativa aqui de uma carta do pai do Alfred para o Alfred, narrando aqui algumas as situações na época ali que ele foi atacado pela corte. Temos uma outra história aqui onde o Bruce acaba se envolvendo com garotos aí diferentes, são homossexuais, e acaba que eles são atacados aqui, sempre sofrem bullying, e o Batman acaba intervindo. E aí um deles fica fanático pelo Batman e acaba até ajudando ele aqui no processo da investigação com os corujas. Também tem aqui uma outra história aqui que mostra aqui, né, o Senhor Frio aqui também. E aqui leva a crer que foi o Senhor Frio que inventou, né, ou surgiu a partir do Senhor Frio o soro, ou a substância que faz com que os corujas tenham a vida eterna, né? Então aqui tem essa história aqui envolvendo o Senhor Frio que nos leva a crer
diz também desenhos muito bons, inclusive, vale a pena, tá? No fim, esse encadernado ele termina com essa história, tá? Desculpem pelas mãos às vezes na frente aqui, mas é que eu preciso segurar. Ele termina com essa história e nos leva a crer que o Batman, apesar de ter enfrentado aqui a corte, descoberto muito sobre a corte, ainda vai ter que enfrentar muito nas suas histórias esses inimigos aqui. Então, podemos dizer que esses dois encadernados, eles tratam aqui da apresentação desse grupo chamado a Corte das Corujas e de uns novos inimigos para o Batman aqui. Haja vista que é uma seita com assassinos e a gente entende que tem figurões de Gotham que comanda essa seita e são muitas pessoas, tá? Então não se sabe se todos morreram ou não durante ali aquele suicídio coletivo, entre aspas, que depois o Batman descobre que não foi bem o suicídio. E existe ali até uma história com um possível irmão do Batman, se ele está vivo ou não. Isso daí provavelmente a gente descobre nas edições seguintes. Muito legal, galera, a história, deveria ter lido antes. Dou destaque para o primeiro volume, porém ler o segundo acaba sendo interessante. Essa é a versão colorida, né, do Batman aqui, a Corte das Corujas, porém existe uma versão no ar que compila os dois, com desenho somente preto e branco. Se eu encontrar links aí na Amazon, eu vou deixar na descrição do vídeo para você estar adquirindo esse trabalho, certo? Forte abraço, falou, até mais.